Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Vou falar um pouquinho aqui de Machine Learning, desafio aí falar em 7 minutos. A minha formação, eu sou formado em estatística, tenho toda a minha formação na parte de estatística, sempre trabalhei com modelos quantitativos, então, meu objetivo aqui hoje é contribuir com essa parte de Machine Learning, a parte mais estatística do negócio, tá? Então, fiquem à vontade de fazer perguntas relacionadas ao tema. E para falar do processo de Machine Learning, daria para fazer uma palestra bem extensa, eu decidi focar em 2 pontos que eu gosto bastante e que eu acho relevante, que é a parte de Feature Engineering e a parte de, vamos dizer, implantação desse modelo, que pode ser online, offline. Então, eu quero abordar esses 2 pontos. Aqui a gente tem um processo de Machine Learning típico, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas a ideia da identificação do problema. Isso é muito importante no processo de Machine Learning. Não adianta eu chegar e querer fazer o seguinte, eu vou fazer Machine Learning. Não, parece blá, blá, blá de PowerPoint, mas não, é muito importante definir que tipo de análise, que tipo de modelo eu estou querendo desenvolver. Por que isso? Porque isso tudo vai impactar os dados que eu vou utilizar, a forma que eu vou utilizar esses dados, como que eu vou implantar esse modelo, tudo mais, tá? Aí você tem a identificação dos dados, a fonte de dados relacionada ao seu problema, que dados eu tenho disponível, a limpeza dos dados, as transformações, a modelagem, vou avaliar, implantar o modelo e aí vou começar a predição, certo? E aí a parte que eu quero comentar aqui é uma parte que ela fica basicamente nesse trecho aqui, que a gente chama de Feature Engineering, que é o quê? Feature seria características, né, características mensuráveis, né, que eu vou utilizar no meu modelo. Então, seria a gente trabalhar as características que eu vou utilizar nesse meu modelo. Né, porque, qual que é a questão? Geralmente, eu vou utilizar aqui, por exemplo, os dados brutos. Se eu faço um trabalho de Feature Engineering adequado, ou seja, trabalho essas informações de forma melhor do modelo, entender melhor esses dados, eu consigo resultados melhores. Né? Só para vocês terem uma ideia, muitas vezes a gente consegue, com o mesmo conjunto de dados, com Feature Engineering, com esse trabalho de tratamento dos dados, das características, melhorar o desempenho do modelo sem mudar a técnica. Né? Sem utilizar uma técnica, vou precisar usar Deep Learning. Não, às vezes com um modelo mais simples, mas fazendo um trabalho nas características mais adequado, a gente consegue um resultado melhor. Então, vou falar aqui de alguns pontos. Essa etapa, a Feature Engineering, ela está entre os dados e a modelagem, ou seja, capturo os dados e eu faço um tratamento nesses dados. Tá? Que tipo de tratamento eu vou fazer? Eu vou fazer... Bom, existem... fazer normalizações, né? Em vez de usar um valor monetário, eu vou utilizar um valor normalizado entre 0 e 1. Né? Vou fazer transformações em variáveis dummies, ou seja, transformar o que é categorias em variáveis 0 e 1, porque o modelo trabalha melhor com variáveis 0 e 1. E existe uma série de trabalhos de Feature Engineering que a gente poderia fazer aqui. Esse trabalho ele pode tornar a modelagem muito mais fácil, ou seja, ao invés de eu usar os dados brutos sem fazer esse trabalho, provavelmente eu vou ter problemas no modelo, problemas com suposições no modelo, ou problemas de ajuste no modelo. Se você gasta um tempo melhor, né, gasta um tempo no trabalho de Feature Engineering, provavelmente a chance da sua modelagem ficar mais fácil é grande. Tá? Por quê? Você transformando, tirando... como eu disse, a normalização, transformando as variáveis em 0 e 1, o modelo entende melhor e aí, como consequência, você tem uma predição e uma avaliação desse modelo muito melhor. O Feature Engineering envolve uma limpeza que eu chamei aqui de inteligente dos dados. Né? O que isso significa? Né? A primeira coisa que a gente pega nos dados, então eu estou olhando lá minha base de dados, aí tem os NAs da vida lá, né? Os que não têm valores. Eu vou excluir isso daqui. Geralmente é a primeira coisa que a gente faz, vou excluir essa monte de massa de dados. Mas algumas vezes, esses NAs, né, essas não informações, pode significar alguma informação. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu trabalho hoje com modelo de risco de crédito. E aí existe uma série de clientes que, quando a gente vai pegar informações de dívidas, tem clientes que têm dívida, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 0, e tem clientes que têm NA. Esses clientes que têm NA, o fato deles não terem a informação de dívida é uma informação. Por quê? Significa que esse cliente nunca teve um crédito
no mercado, nunca acessou uma linha de crédito. Isso é uma informação do meu modelo, para o meu modelo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Ao invés de eu chegar e fazer uma limpeza de, vou tirar os NA, vou tirar o zero, vou tirar os outlier, não, eu vou trabalhar esses dados, né, através de Fit Engineer, através de uma análise, para poder ver que informação eu posso dar. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, se eu falar, uma variável que é interessante lá no meu modelo é, se o cliente é NA, ou seja, não tem informação de dívida, e ele tem alguma informação de dívida, já é uma informação. Então, essa limpeza inteligente dos dados é interessante. Dados não estruturados necessita de Feature Engineer. A gente acha que a gente vai pegar uma foto, várias fotos, tacá-la no modelo e rodar uma rede neural e vai sair um resultado. Não. Na verdade, você tem que fazer um trabalho de transformar essa foto, essa figura, em métricas, em informações. Por exemplo, seja os pixels, número de pixels com determinada cor. Som, a mesma coisa. Eu vou pegar o som, vou pegar as ondas e vou transformar amplitude da onda, número de picos, número de vales. Eu vou transformar aquela informação não estruturada, foto, som, texto, em alguma coisa mensurável para poder utilizar no modelo. Necessita de conhecimento do negócio e do modelo, como é que o modelo trabalha. O modelo de Machine Learning tem dois pontos fundamentais. O aprendizado, que é quando você vai treinar o modelo, e a predição, que é quando você vai emitir uma resposta. Estou muito apertado com o tempo. Existem dois momentos nessa predição e no aprendizado. Tá? O aprendizado ele pode ser online ou offline, ou seja, offline eu vou puxar os dados e fazer um trabalho lá com um software R, por exemplo, no Python, assim por diante. Eu faço todo o trabalho offline. Ou posso fazer um aprendizado online, que o modelo vai aprendendo, ou seja, eu vou treinando esse modelo automaticamente conforme os dados vão chegando. Esse é o momento do aprendizado, pode ser um ou outro. E tem o momento da predição do modelo, que pode ser online, ou seja, eu vou dar uma resposta, o cliente faz algum request e eu dou uma predição, por exemplo, qual a melhor recomendação de livro, ou qual o seu risco de crédito, assim por diante. Ou pode ser predições offline, ou seja, eu faço a predição, deixo ela armazenada e quando alguém faz uma solicitação, algum relatório ou um próprio cliente, eu dou essa informação que foi feita offline. Então, eu vou ter o cruzamento de todas essas possibilidades aqui para poder fazer a implantação do modelo de Machine Learning. Isso é muito importante definir porque cada uma dessas necessidades, dependendo do meu problema, vai me gerar uma necessidade de infraestrutura, tanto para os dados, quanto para fazer a predição. Por exemplo, um modelo que eu vou precisar ter o aprendizado online e a predição online é uma infraestrutura, é um tipo de infraestrutura, porque eu vou ter o modelo aprendendo automaticamente e a predição sendo feita automaticamente. E o aprendizado offline, com uma predição online, é uma outra estrutura, porque eu posso fazer um modelo, né, com dados offline, ou seja, trabalhando ele, e depois só fazendo a predição de maneira real-time ou muito rápida. Né? Então, cada um desses quadrantes envolve um tipo de estrutura e de modelagem, assim por diante. Bom, as dificuldades de Machine Learning, os dados, e uma coisa que eu queria deixar aqui bem claro, né, que Machine Learning, além da parte técnica, existe uma questão bastante cultural e de mudança de processo decisório nas empresas. Né? Ou seja, é muito legal você chegar e falar assim, poxa, eu vou ter um modelo fazendo aqui o risco de crédito, mas qual vai ser o impacto disso no processo decisório da empresa? Como que a empresa vai receber isso? Né? Então, é importante estar atento à mudança de processo decisório, de como aquilo vai impactar dentro da empresa, né? Até com perdas de funções, mudanças de hierarquias de decisão, né? Para uma hierarquia para outra. Isso é muito importante. Eu queria deixar aqui frisado. Bom, esses são os meus contatos. Agora, perguntas, dúvidas?
como é que funciona isso aí? Pode falar. Basicamente, para poder alimentar uma machine learning, para ela estar fazendo os cálculos e tudo mais, tem que ficar fazendo então um ETL, pelo que você mostrou aí, Como é que é? exemplo. Desculpa, eu não... Para poder alimentar uma machine learning, no caso, tem que ficar fazendo ETLs. Foi pelo menos isso que você demonstrou aí. Isso, você pode fazer a ETL para alimentar o dado, para fazer o aprendizado dele, né? Então você vai fazer uma extração, um trabalho. Você está comparando o Feature Engineering com a ETL? Ou não? Você está comparando o que eu falei de Feature Engineering com a ETL? Isso, com o ETL, que é a Data Warehouse e tudo mais. O Feature Engineering é um pouco além do ETL, porque o ETL você faz a extração, né, o tratamento e tem os dados ali. O Feature Engineering você já vai trabalhar alguma parte de análise. Então você vai ver se aquela informação faz sentido ou não, assim por diante. E a partir daí você vai recriar ou criar algumas novas métricas com base nessa análise que você fez e a partir daí alimentar o modelo de machine learning. Tá? Valeu, gente. Agora a gente vai chamar o Cláudio, ele vai complementar, vai fazer uma pergunta para o Marco. Então, beleza, eu continuo aqui. Ele vai fazer uma pergunta enquanto eu vou mudar os slides. Boa noite. A pergunta minha é o seguinte, você falou de limpeza de dados, tudo. Eu entendo que limpeza de dados em imagens, vídeos, áudio, até texto, é uma coisa um pouco mais fácil de fazer para o ser humano. Quando a gente está falando de tabelas de Excel, por exemplo, que temos dados tanto quantitativos, qualitativos, discretos e tudo mais, como você faz essa limpeza desse dado? Tá. Olha, isso daí, a resposta assim, depende muito do problema que você está trabalhando, tá? Eu, particularmente, eu gosto de pegar os dados e não, a gente está falando de não automatizar essa limpeza, fazer uma limpeza através de métricas estatísticas, por exemplo. Então, eu faço através de métricas estatísticas mesmo. Eu busco muito tentar entender o problema, tá? Por quê? Por exemplo, que nesse caso que eu falei do NA, né? Um exemplo. Se você fosse bater o olho, você ia excluir uma série de métricas ali, porque talvez não tinha informação. Mas sabendo que aquela informação de NA representava uma não informação de crédito no sistema financeiro, então é uma informação importante. Então, tentar a definição das variáveis, e eu busco fazer através de análise mesmo de algumas métricas, média, mas assim, estou dando uma resposta bem genérica. Depois, se você quiser, a gente bate um papo aí para ver alguma coisa mais específica. Tá?